Olá pessoal, tudo bem? Então com vocês aí mais uma aula para facilitar os estudos e o entendimento sobre a matéria. Essa parte da matéria é simples, é uma continuação das outras aulas. Quem ainda não assistiu, assista a aula, a videoaula sobre a indiferença social. Nós vamos ver essa aula agora sobre a mudança do sistema e aquela última parte sobre utopia e distopia. Então começa com essa primeira imagem. Vocês falam assim, não, mas só está mostrando coisa ruim. De fato, guerra, fome, desgraça, miséria, a falta de ética. E você fala, por que falar de coisa ruim? É exatamente essa a questão. Não precisa falar o que já está dando certo, porque o que já está dando certo é só continuar dando certo e melhorar. Agora, aquilo que está dando errado é preciso mudar. Você precisa mudar a lógica de funcionamento das coisas. Então, quanto mais se fala sobre aquilo que dá errado, ou pode ser que não precisa falar muito, mas quanto mais tenta mudar aquilo que está dando errado, pode ser que realmente a mudança começa a acontecer. O mundo é um lugar violento? É um lugar violento. A violência, seja que forma ela for, ela já é uma derrota. Ela já é uma derrota. Porque para atingir o nível de violência, porque todas as outras formas de diálogo, todas as outras formas de solucionar uma situação, ou elas não funcionaram ou elas foram negadas. Certo? Opa! Então assim, o mundo muitas vezes vive numa lógica do olho por olho, e o Gandhi uma vez afirmou que se o mundo continuar no olho por olho, uma hora o mundo vai acabar cego. Ou seja, essa lógica de tentar combater força com força, violência com violência, isso não vai alterar o sistema. Pode ser que você vai permanecer as coisas como elas estão. Certo? Então quando você fala assim, mudança de sistema, o que é o sistema? Quando você fala em mudança do sistema, você tem que entender o que é o sistema. Então é a primeira pergunta, o que é o sistema? O sistema é um conjunto de instituições. Essas instituições são instituições políticas, são instituições econômicas e instituições morais. E as instituições compõem a sociedade, e o ser humano fica subordinado a essas instituições. Então isso é o sistema. É um funcionamento interligado dessas instituições. Existem outras instituições? Você pode falar, existe a instituição religiosa. Ela é uma instituição moral. Certo? Mas as três são essas aí. Mais para frente nós vamos ver isso. O Marx até trata dessa questão das instituições. Então, a essência da sociedade é essa. Faltou colocar aqui, é política, economia e o outro pilar, seria a moral. Por exemplo, nosso mundo hoje, qual que é a organização política? Democrática, liberal. Liberalismo, certo? Economia é um sistema neoliberal capitalista. Esse é o sistema. Então, para mudar o sistema ou mudar aquilo que está errado, é preciso rever os pilares desses conceitos. Será que uma sociedade onde você tem um grande índice de exclusão, será que esse problema pode ser resolvido mudando alguns conceitos do sistema capitalista? Ou é apenas uma falha estrutural que ela sempre vai continuar existindo? Temos que também entender que muitas vezes as pessoas colocam a culpa da exclusão social ou da desigualdade social no capitalismo. A desigualdade social ela já existe antes do capitalismo. Ela existiu no mundo medieval, existiu no mundo antigo, existiu. Você pega, quando eu falo mundo antigo, você pega
você pega a sociedade egípcia, totalmente desigual. Depois você vai um pouco mais na antiguidade, você pega Roma, mesmo a Grécia, com um sistema que é o berço da democracia, era uma sociedade desigual, que tratava os idosos, tratava as mulheres, assim como as crianças, de forma desigual. E a desigualdade ela não desaparece da história de uma forma para outra. Agora, é com um sistema capitalista, com um pensamento liberal, com um pensamento mais voltado para a área social, então pode-se combater algumas questões, certo? Mas assim, por que o sistema continua da forma que ele continua? Fatores que contribuem para a permanência das coisas como elas estão. Começando por esse lado aqui. Então temos aqui um pensador, um filósofo humanista, o Delaboutier, de 1530 até 1563, ele escreve um discurso falando sobre da servidão voluntária, que posteriormente, recentemente, eles fizeram até um documentário, quem quiser assistir depois tem disponível no YouTube, ele completo. É interessante que assistam ele legendado, porque o dublado perdeu um pouco da qualidade do áudio e das imagens. Mas esse da servidão moderna faz uma crítica bem mais acirrada, meio radical ao sistema capitalista. Acerta em algumas partes, mas erra em boas partes, Mas o discurso de Labotier, ele vai falar que existem 3 fatores aí que contribuem para a permanência das coisas como elas estão. O primeiro, eles vão chamar de servidão voluntária. O primeiro é o costume. Nós nascemos servo e somos criados como tal. Ou seja, nós vivemos, vamos colocar o exemplo do Brasil, nós vivemos em uma sociedade democrática, onde a democracia ela não é direta. A democracia ela é indireta, porque nós transmitimos o nosso poder de mudança do espaço público, nós transmitimos esse poder para uma outra pessoa, quando nós votamos. Então nascemos servo, nós estamos acostumados a servir. Vem para uma lógica também de que nós temos as preocupações do dia a dia, e nessa preocupação do dia a dia, entre sobreviver, trabalhar, estudar, tomar conta da sua vida privada, tomar conta da sua família, lazer, dentro de tudo isso, nós nos distanciamos do mundo real, da real mudança das coisas. Então nós estamos acostumados a servir. Depois ele vai falar sobre a covardia. Muitas pessoas nem sabem ou não têm vontade de combater o que está de errado. Aquele famoso mimimi, critica tudo e todos, mas ele mesmo não tem uma vontade de mudança, certo? E depois o interesse. A mudança depende muito do interesse. Um exemplo é que se em dado momento de vida ou dado momento histórico você tem um interesse de mudança, se essa mudança vai te prejudicar, então você não tem tanto interesse. Agora, se a mudança ela vai beneficiar você já tem a necessidade de mudar, certo? Então assim, nessa lógica, ao longo da história, qual que é a crítica dessa servidão voluntária? Contra um poder centralizado. Por exemplo, você pega os gregos, eles acreditavam um pouco nessa questão do poder centralizado. Você pega o discurso de Ulisses em Homero, que ele fala: muita gente a mandar não me parece bem. Um só chefe, um só rei é o que mais nos convém. Então, quando ele fala isso, é preciso centralizar o poder, porque muita gente falando, discutindo, pode ser que a mudança real não ocorra. Até aqui é uma centralização do poder, que é a crítica de Labotier. Ele vai falar que o poder centralizado, ele continua com esse processo de desigualdade. Tanto que Labotier ele é considerado aí um dos precursores, não de forma que ele quisesse isso, mas é considerado depois, posteriormente, pela leitura do seu texto, como um pensador anárquico, ok? Que valoriza essa questão da liberdade. Então todo poder centralizador, ele tende, não que ele seja todos, mas todo poder centralizador, ele tende a ser opressor, e nisso a mudança ela ocorre de uma forma muito lenta, ok?
Então essa é a primeira parte. Depois, quando se fala assim que o sistema ele é composto de instituições, sejam elas morais, políticas ou econômicas, né, o Marx ele vai detalhar como funciona isso. Ele vai colocar em duas instâncias, a questão da superestrutura e a estrutura. Como vocês podem ver aqui pelo desenho, existe a superestrutura, que é a consciência. Como assim consciência? É a ideologia, onde todo mundo acredita que aquela é a melhor forma de se viver. Se todo mundo acredita que essa é a melhor forma de se viver, não se questiona fora desse paradigma ou fora desse sistema de verdade, então é a melhor forma de viver. Ninguém questiona, mesmo entendendo que existem alguns erros, ainda com os erros é a melhor forma de viver. Mas o que determina a infraestrutura? São as condições materiais. Ou seja, quando fala que existência é o mundo material. Mas antes de continuar a explicação, eu falo assim, as necessidades criadas determinam a nossa consciência. Ou seja, aquilo que o homem cria como necessidade, sendo certo ou errado, isso vai determinando ao longo da história a consciência. Tanto quando Marx ele vai falar sobre a questão do materialismo histórico, ele vai falar que a história da humanidade é uma história de ideologia, é uma história de consciência ideológica, e a partir dessa consciência ideológica isso vai determinando o mundo material, e o mundo material determina a consciência. Ou seja, o mundo material, as necessidades de sobrevivência, elas vão interferir na nossa consciência. E a superestrutura é exatamente esse mundo das instituições. Nós temos aí o Estado, que são as relações políticas, cria-se a necessidade do Estado, cria-se a necessidade da política, a sociedade cria uma necessidade de viver em sociedade, nós acreditamos que essa é a melhor forma de viver, que as pessoas procuram não viver de forma isolada, mesmo que exista a exclusão social, que é uma questão grave na sociedade. Aquele que é excluído não quer ser excluído. Muitas vezes ele é excluído economicamente, ele é excluído culturalmente, ele é excluído por causa da sua religião, ele é excluído por causa da sua opção sexual. Então isso é uma questão de consciência, porque uma maioria, um pensamento predominante, ele acha que essa é a melhor forma de viver, logo eu vou excluir essas pessoas. Esse é o paradigma, aquele ali não. Depois a religião predominante, cultura, justiça e as leis. Isso é superestrutura. Então a superestrutura é a camada da sociedade. Enquanto o mundo material, o que é? É o meio de produção. Isso na visão marxista vai falar que a lógica de relação da história, desde que o homem sai do estado primitivo, onde se for analisar, não existia desigualdade social, isso tanto a concepção marxista, depois que nós vamos ver em Rousseau, nas sociedades primitivas o quê? Todo mundo trabalhava em prol do grupo. Todos caçavam em prol do grupo. Não existia uma lógica de divisão de bens. A partir do momento que o homem sai, ele vai transitar, tem esse processo de transição do sistema de trocas, e nós vamos para um sistema onde existe a propriedade privada, e nessa lógica de propriedade privada surge também a lógica do meio de produção. Começa a surgir então a desigualdade. O sistema que antes era, em teoria, um sistema mais igualitário, ele começa a se tornar desigual. Então o que é o meio de produção? A indústria, de modo geral, são as forças, o meio de produção é a extração, da matéria-prima até entrar no processo realmente de produção de produto. Nesse meio de produção temos aí a relação entre proprietário e não proprietário, e surge também a lógica de exploração do trabalho. Okay? Vale lembrar que exploração do trabalho também não é uma exclusividade do mundo capitalista. O que acontece no capitalismo, no mercantilismo, que isso se torna uma lógica sistemática de exploração. Okay? O exemplo, você pega no Egito para construir pirâmide, aquilo era um sistema de trabalho escravo, certo? Você tinha uma lógica de exploração do trabalho. Aquele trabalho já não é mais para sobrevivência, é um trabalho e abundância destinado apenas para alguns e não para o bem-estar de todos. Okay? Então, o lucro bilionário de algumas empresas
Não é pensando no bem-estar de todos, é pensando no bem-estar da empresa. Ok? E aí, quando eu coloquei essa frase aqui, é que algumas frases ficam muito como um clichê. Até às vezes a pessoa vai colocar numa redação, fica um clichêzinho. Olha lá, o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Né? Uma vitimização da pessoa. Quando você for analisar o livro, né, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, a primeira coisa que nós temos que analisar, Rousseau ele era assim, iluminista. Ele era a favor da Revolução Francesa, então ele já tinha um pensamento mais voltado para o social. Ele não era de um pensamento determinista. Então, quando fala assim, se ele não era determinista, olha lá, o homem nasce bom. O que ele quer dizer? Ele faz referência ao bom selvagem. Ele fala que, assim como Marx, né, ou Marx entra em concordância com Rousseau, que antes das civilizações, o que é civilização? O surgimento dos grandes impérios. O surgimento dos grandes impérios. O que você tem? Uma lógica de poder de dominação. Certo? Eram sociedades igualitárias? Não. O que Rousseau quer dizer? Que antes do surgimento das civilizações, onde ainda não existia propriedade privada, existia o bom selvagem. O bom selvagem seria exatamente a lógica da humanidade, onde todos pensavam em todos. Agora, a partir do momento que existe o surgimento da propriedade privada, esse choque do poder e o bem-estar das pessoas, surge então o processo de corrupção. Esse processo de corrupção não é que a sociedade corrompe. Então, quem criou a sociedade é sempre aquele raciocínio. Foi o ser humano. Então, o ser humano corrompe o próprio ser humano. Ele sujeita à corrupção. Então, fica muito clichê. A vitimização. Eu sou vítima da sociedade. Mas vamos lá. Existem pessoas que elas não são vítimas da sociedade. Elas são vítimas do mau funcionamento do sistema. Pessoas que, vamos pegar exemplos, pessoas que moram em zonas perigosas de algumas cidades. Né, que a sociedade como um todo, que nós que não fazemos parte dessa zona da cidade, que nós ficamos torcendo para essas pessoas sofrer violência. Mas é exatamente pela incapacidade funcional, estrutural do Estado de não saber organizar ou gerir certos recursos e que aquelas pessoas estão mais próximas de sofrer a violência e sofrer o mal. Então, vitimização não dá muito certo. Outra frase clichê. Assim, bandido bom é bandido morto. A própria frase já é contraditória porque não existe bandido bom. A essência na lógica de ser bandido é extrair algo de alguém. É tirar de alguém. Na maioria das vezes a força, né? Porque o cara fala, por favor, me dá essa bolsa aí, senão eu vou te dar um tiro na cara. Não. Então, a própria contradição, não existe bandido bom. Logo, se não existe bandido bom, consequentemente, não deve-se condená-lo necessariamente à morte. Porque se for analisar o que é ser bandido, ou o que é infringir a lei, também é outro clichê. Certo? Um outro clichê é falar que a culpa da pobreza é o excesso de riqueza. Também não. Porque se for analisar em termos econômicos, é exatamente pela existência, isso na concepção de Adam Smith, né, um dos pais do liberalismo, liberalismo. Se for analisar, assim, simplificando bem, quando no seu livro ele fala assim, da riqueza das nações, ele fala que a riqueza de uma nação é a consistência do trabalho do seu povo. Enquanto maior movimentação de riqueza, e se essa riqueza for bem administrada e bem gerida, de fato ela vai ser bem distribuída. De fato. Mas o problema do fato de ser distribuída, ela passa pela ideologia, ela passa pela economia e pela política. Interesses dos poderosos e por aí vai. Essa é uma questão complicada. Se for analisar, também não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro de imposto, é dinheiro do povo. Paga imposto. Então, são clichês. A sociedade não corrompe ninguém. É mais fácil transferir a culpa e pensar na sociedade. Agora, pensando que sociedade é uma estrutura de consciência, então essas forças, Estado, sociedade, religião, cultura, justiça, influenciam o homem direto ou indiretamente a ser aquilo que ele é.
ou ser aquilo que ele não é. Porque muitas vezes ele é determinada coisa, mas por força das instituições, ele é, não que ele seja, mas ele é forçado para continuar no convívio social, das relações sociais, ele é forçado a ser determinada coisa. Mas essa força, a instituição ela não tem força por si própria, a força é do próprio ser humano. Naquela lógica de ser excluído, ou se ausentar do convívio social, ele busca aceitar certas questões. Então somos frutos do meio em que vivemos. Aí vem aquela nova lógica, é clichê, né? Nós somos frutos do meio, da raça e da história. Tá, beleza, mas quem criou a história? O ser humano. A história não tem vida própria. O grande agente histórico é o ser humano. Quem criou o meio? O homem, o ser humano. Ou seja, nós somos frutos de nós mesmos. Nós somos frutos das condições históricas, das condições sociais que nós criamos. Então o ser humano ele é produto e produtor do meio. Ele é um produto, ele é uma consequência do meio onde ele vive e ele também é produtor desse meio. Aí nós estamos, isso aqui é o comecinho daquela aula, né, sobre a mudança do sistema. Uma outra questão que muitas vezes dificulta a mudança é a burocracia. O que o Max Weber ele vai criar lá a teoria sobre a gaiola de ferro, né? Por exemplo, a burocracia, a teoria dela inicialmente, a burocracia ela surge no sentido bom, ela surge no sentido de organizar e deixar a sociedade mais eficiente. Mas ao mesmo tempo a sociedade fica muito técnica, muito fria e procura racionalizar o espírito. O que seria isso? Racionalizar é um distanciamento entre as pessoas. Vocês podem ver aí pelo esse esqueminha aqui, nós temos uma sociedade. O que é uma sociedade? É uma totalidade constituída de uma multiplicidade de interações sociais. Ou seja, não existe destino. Vocês podem ver aqui que no meio aqui nós temos ali de A a B. Então não existe um destino. Vocês podem perceber que nessa lógica aqui entre A e B, vocês perceberam que surgem várias outras alternativas de A e B? Então assim, você quer caminhar para A e B, mas pode ser que um A e B surja aqui em cima. Quando falei se A e B são caminhos ou possíveis ações sociais. Lembra das ações sociais que nós estudamos? São possíveis ações sociais que podem ocorrer. Então isso é sociedade. Só que a burocracia, ela surge exatamente para controlar a forma que as pessoas vão agir. Por exemplo, a lei ela é altamente burocrática, certo? A economia, procedimentos econômicos também são burocráticos. É tudo para um controle. Ao mesmo tempo que é eficiente, ao mesmo tempo distancia. Algumas questões que poderiam serem resolvidas de forma simples de relacionamento, ela se torna altamente burocrática na papelada. E por isso a lei ela é complicada, mas ao mesmo tempo simples. Ela serve para proteger o homem, mas de tanta complexidade de incisos, de artigos de lei, ela pode se tornar um pouco distante do homem. E aí, ao invés do processo ser ágil, ele se torna lento. Vamos colocar um outro exemplo. Tem pessoa no Brasil que defende a pena de morte para determinadas pessoas, dependendo da gravidade de crimes mais graves. Existe uma lei na Constituição que chama de legislação pétrea, ou seja, que não pode ser mudada de forma alguma. Inclusive isso protege, em casos até de pena de morte, você teria que mudar a Constituição e é muito complexa. Não tem como se fazer uma emenda que chama de PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional. Porque em tese a condenação à pena de morte ela fere o princípio também constitucional do direito à vida, de preservação e obrigação do Estado ao direito à vida. Então como que o Estado, mesmo que o cara seja assassino, estuprador, como que então o Estado ele pode ser o agente que fere o princípio de constitucional onde o mesmo Estado deve proteger a vida? Surge aí então um choque burocrático da lei.
Pode ser mudado? Se for por interesse, poderia ser mudado. Mas a lógica da burocracia, nessa gaiola de ferro, vocês podem ver para o desenho, vocês têm ali atrás o relógio, nós devemos seguir um tempo determinado, um calendário, na obediência das coisas. A gaiola aí seria então essa implementação ideológica, de aceitar o sistema, aceitando o sistema, você obedece. Inclusive tem até pessoas que usam um bonezinho com esse lema aí, obey, né? Toquinho, né? Está escrito obey. Obedeça. Isso aí é até uma frase, né, do Big Brother, do George Orwell, na verdade presente em 1984, né, o grande irmão, aquele que zela por ti, né, surge nesse contexto, né, o Big Brother, aquele que tudo observa, mas ele te observa, ele fala que ele está zelando por ti, mas na verdade ele quer te controlar. Então uma das formas de controle é a burocracia, é o plano ideológico e também é o plano das leis, certo? Por isso que a mudança muitas vezes ela para nesse contexto. Por exemplo, já que nós falamos de muitas coisas ruins, vamos salientando, né? Como que é difícil mudar um sistema. Você pega lá, a ONU diz que 800 milhões de pessoas ainda sofrem com fome e pobreza. Hoje a população mundial, embora não para de crescer, né? Nós chegamos aí a 7 bilhões 426 milhões de pessoas. Okay? É muita gente. Para pouco espaço, para pouco suprimento, não sei. Isso é muita gente, né? Alguns falam que a taxa de crescimento da população deve crescer, deve parar de crescer, certo? Mas tem muita gente passando fome. Comparando que existem quase 7 bilhões e 500 milhões, você tem 800 milhões que vivem na fome e pobreza, é ainda muita gente. Pensar que pessoas ainda passam fome em pleno século XXI. Mas enfim, você pegar o número de pessoas que vivem na pobreza extrema, caiu, mas ainda são 836 milhões. Olha lá, 60 milhões de desabrigados em países que têm conflitos, né, guerra. Né? Você pega essa parte que fala de desperdício de comida, você pega só no Brasil 26,3 milhões de toneladas de alimentos como destino, tem o lixo como destino. A maior perda é de 45% de hortifruti. É muita coisa desperdiçada. Tanto que o desperdício de alimentos é o terceiro emissor de CO2. O CO2 aqui está com o símbolo, né, errado aí, mas enfim, é só isso. Então, produz-se muito e desperdiça muito. Olha lá, no mundo por ano 1,3 bilhões de toneladas. E como assim que você desperdiça alimento se tem pessoa na África, na Ásia, no Brasil e em outras partes do mundo passando fome? Então tem que mudar a lógica do sistema. Você tem um sistema que aí é uma crítica ao sistema de produção. Não que o capitalismo esteja na sua essência errado, mas se você for analisar, por exemplo, hoje o sistema mercantil, o sistema econômico, né, o comércio de forma estrutural, funciona na lógica do estoque. Vocês acham que realmente tudo aquilo que está no supermercado, mesmo com data de validade, aquilo é consumido? Não. Vamos supor, se existem 500 pessoas que moram na cidade, no supermercado ele vai ter um pouco a mais do que aquelas 500 pessoas. Ele trabalha numa lógica de estoque maior do que o número de pessoas. Mas existe muito desperdício, certo? Depois quem quiser ele pode aí acompanhar, quem gosta de às vezes navegar, tem esse site aqui, worldometers.info/br, é sobre a questão da população. Você vai acompanhando em tempo real o número de pessoas que nascem. Você fala assim, como assim? É estimativa, né? Mas assim, já está ultrapassando, logo está nos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Se pensar que daqui em 20 anos nós vamos chegar aí a quase 8 bilhões e 500 milhões de pessoas. Então é muita pessoa. E nessa proporção, se surgissem as pessoas, o sistema, a tendência é cada vez mais você centralizar recursos.
E a tendência é cada vez mais do sistema não mudar. E a lógica das exclusões sociais, não em países desenvolvidos, mas a lógica é você continuar centralizando. Porque a lógica da partilha, ela fica complicada. Isso aí até um elemento que John Locke não, o Hobbes, ele vai utilizar e fala assim, que o mundo é uma guerra de todos contra todos. Imagina se você tem recurso mineral, onde as pessoas podem extrair o seu meio de sobrevivência, se é para todos, todos vão concorrer. Chega uma hora que o recurso acaba. Então o recurso vai sobrar para quem? Para quem é proprietário e para quem tem o controle daquele recurso. Então você tem uma lógica de exclusão. Se a propriedade é minha, se o meio de produção é meu, eu determino as regras de mercado, as regras de câmbio. Então nessa guerra de todos contra todos, surgem as exclusões sociais. E mais uma vez dificulta a mudança do sistema. Então o sistema capitalista está em crise, ele vive em crise. Ele vive em crise e é nessa crise que ele se reinventa. Então a crise nesse contexto é um momento de oportunidade para crescimento. Crise de 29, depois você tem a crise da década de 60, a Europa passou por crise, teve a crise mais recente de 2008. O nosso país vive uma crise econômica agravada por questões políticas, né? Você tem um livro aí do pensador político Slavoj Zizek, ele é esloveno, inclusive ele até está vivo. Quem quiser, depois tiver curiosidade, coloca o nome, digita no YouTube, tem várias palestras deles falando sobre essas questões da questão do capitalismo. Essa divisão, essa exclusão sobre o funcionamento da sociedade. Ele escreve muito sobre filmes, ele faz um comparativo dos filmes com a realidade. Inclusive ele tem até um artigo que ele escreve sobre um dos filmes, acho que é o último filme do Batman, esse Batman novo. Ele falando sobre aquela presença do Bane na questão numa visão mais anárquica da sociedade, a questão do poder, enfim, é interessante. Mas nesse livro aqui, Vivendo no Fim dos Tempos, ele vai falar sobre a crise ecológica, o discurso da sustentabilidade, que não é para todos, é para alguns, as consequências da revolução biogenética, a questão dos transgênicos, o transgênico é de fato para melhorar ou é dinheiro? Porque as pessoas falam assim, são alimentos mais saudáveis e alimentos que são melhores aproveitados. Será que é isso? Ou será que existe uma lógica de dinheiro por trás? Os equilíbrios do próprio sistema, os problemas de propriedade intelectual, às vezes a incapacidade de solucionar problemas que foram provocados pelo próprio homem. Ou seja, se foram problemas que foram provocados pelo próprio homem, então está na natureza do homem, no pensamento humano, a chave para resolver esses problemas. A luta vindoura por matérias-primas, a matéria ela é finita, ela não é infinita. Comida e água. Nessa lógica aí surge o crescimento explosivo de divisões sociais. Então nós temos uma lógica do mundo que ele está em explosão. É complicado você analisar o mundo dessa perspectiva. Não é pessimista, não é ruim, mas infelizmente isso acontece, ok? E tal mudança muitas vezes ela é espelhada no sistema paralelo, né? Aí nós vimos aí a questão da utopia, né? Utopia é uma esperança. Bem no início não digo início, mas assim, na transição do mercantilismo para o capitalismo, que já é essa transição, é exatamente o início, o surgimento da produção seriada, já vai surgindo na Europa alguns pensadores anárquicos que são paralelos aí à lógica desse sistema, que eles consideravam um sistema de exploração. Você pega aqui esse filósofo francês, o Proudhon, ele vai falar: a propriedade é impossível, é um roubo. Qual propriedade? A propriedade privada.
Porque exatamente as grandes empresas, mas na época não grandes empresas, aí fala assim que a propriedade privada ela sempre vai deixar o excedente para o proprietário. Isso na visão dele. Depois esse russo, Bakunin, ele vai falar contra o poder do Estado, né, a prevalência da obrigação. As pessoas são obrigadas, ou muitas vezes pelo Estado. O Estado ele vai atender a lógica dos grandes, explorando os menores. Aí depois, esse aqui mais nesse cenário contra o Estado, né? Esse Proudhon e Bakunin. Depois surge esse Louis Blanc, ele vai falar sobre oficinas cooperativas de subsistência, né? É o pensamento cooperativo, a distribuição do lucro de forma mais igualitária. É interessante, o surgimento do cooperativismo. Esse Fourier vai falar sobre os phalansterios, são comunidades de vida e comunidades onde dividiam o trabalho de acordo com a sua função e com a sua vocação. E a lógica da finalidade da realização do trabalho não seria o lucro em si, seria a questão da sobrevivência. Então não haveria produção de excedente. São ideais aí paralelos, mas se tornaram muito utópicos. Os falantérios existiram, foram desestruturados, porque ficou incompatível com essa realidade. Tem um outro, ele era dono de fábrica na Inglaterra, Robert Owen. Ele tentou implantar uma lógica de produção na fábrica de uma forma mais igualitária. Ele foi boicotado e quebrou. Como assim boicotado? Um proprietário, um dono de uma indústria, precisava de matéria-prima. O pessoal deixou de vender para ele, chamando ele de pensamento socialista, que ele ia contra a lógica do sistema. Ele não aguentou. Então, assim, eram utópicos. Assim, quando você pensa em utopia, o que é uma utopia? É algo pensável, mas inalcançável. Etimologicamente, é um lugar que não existe. Existe em pensamento, mas ele não existe realmente porque ele não pode ser, ele é impraticável. Né? Mas nessa lógica aqui, nesse desenho, a utopia sempre vai simbolizar a esperança, enquanto o cogumelo atômico ali simboliza a desolação. Nós vamos ver a diferença de um ou outro. Esse desenho aí, essa tirinha, pai, o que é utopia? É uma linha do horizonte que a gente não consegue alcançar. Mas se a gente não consegue alcançar, para que serve? Para nos fazer caminhar. Então é interessante, por mais que muitas vezes esses ideais anárquicos, esses ideais socialistas não sejam totalmente viáveis viáveis de forma concreta, é interessante questionar a realidade a partir desses pensamentos, ou é interessante ter esses pensamentos para procurar modificar o que está acontecendo. Uma música aí utópica, né? Imagine, John Lennon, totalmente utópica, né? Imagine que não tivesse céu, que não tivesse divisão, que não tivesse país, né? Bem utópico. E depois a distopia, que também é um lugar imaginário, é um lugar pensado, mas a distopia é anti-utópica, porque se na utopia você busca a esperança e uma certa perfeição do lugar, a distopia é exatamente viver em condições de extrema opressão, o desespero, a privação. Ou seja, o mundo ele entra em um estágio de declínio, de crise, né, se vivendo no fim dos tempos, para surgir uma nova ordem. Essa nova ordem ela é opressiva. Nós temos vários filmes aí, né, como citamos aí em sala de aula, que são distópicos. São criados hoje os filmes, eles fazem uma sátira, uma crítica à realidade, que no mundo futuro ele não tem uma raiz na realidade, mas é uma crítica falando que uma sociedade ela pode ser, onde um lugar que busca muita democracia, ela pode ser opressora. Quando faz essa crítica, você pode perceber nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vários críticos estudiosos eles questionam a forma que o governo americano lida com algumas questões internas do país, assim como o governo francês, assim como o governo italiano, o próprio governo inglês. Eles são questionados, né? A intervenção do Estado na vida das pessoas é uma distopia. Então você cria uma extrapolação da realidade, né? Mas em tese, a distopia seria isso. Um filme que também ele é distópico é o Clube da Luta, para quem já assistiu. É interessante a frase do filme, né? Lá, nós somos os filhos do meio da história.
sem propósito ou lugar. Não tivemos grande guerra, não tivemos grande depressão. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Quando ele fala espiritual aqui, é o esvaziamento dos intelectuais, das discussões que podem mudar a realidade. Nossa grande depressão é a nossa vida. Por que é a nossa vida? Porque muitas vezes no centro dos diálogos ou dos discursos políticos não está o ser humano, e sim alguns interesses. Fomos criados pela televisão para acreditar que um dia seríamos ricos, né? É preferível ser rico, sucesso, do que mudar a realidade. O pensamento é isso: eu quero ser rico, quero ter um carro, quero ter um trabalho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, independente do desenvolvimento social. Mas nós não seremos, nós seremos parte disso. E aí estamos aos poucos aprendendo. E aí começa a ficar muito revoltado. Então o filme, né, ele tem lá a lógica do filme, que exatamente mostra isso. O filme mostra que eles começam a mudar o comportamento deles. Para quem já assistiu vai entender, eles mudam o seu comportamento, eles fazem um grupo, né? A luta é um subterfúgio. O que é subterfúgio? É apenas uma condição que eles tinham para escapar da realidade. Quando eles começam a entender que não adianta mudar as relações sociais, é preciso mudar além das relações sociais, é preciso mudar a superestrutura, porque a superestrutura é a forma consciente. Então no filme, né, eles explodem lá, são 2 prédios, né? E esses 2 prédios são os prédios que são centros financeiros, ou seja, o que eles estão mudando aqui? Olha, a mudança é para além das relações sociais, a mudança ela é estrutural e sistemática. Então a mudança ela tem que acontecer das 2 formas. E aí tem a música, né, que é interessante. Where's my mind, né? Cadê minha mente? Olha lá. Com seus pés no ar e sua cabeça no chão, experimente esse truque e gire. Ou seja, tente mudar. Fala assim, mas seus pés no ar? Não, a cabeça tem que estar no ar e o pé no chão. Não. Muda o posicionamento, muda o seu ponto de vista. Tente girar, ver a perspectiva da realidade de uma outra forma, porque nós estamos acostumados a enxergar as coisas dessa forma dogmática, dessa forma ortodoxa. Mude o seu ponto de vista, né? Você vai entrar em um colapso, vai existir um colapso moral, estrutural, porque você vai tentar abordar as questões das pessoas de forma diferente, e você vai se perguntar, cadê minha mente? Né? Cadê meus conceitos? Porque muitas vezes nós somos fundados por conceitos tradicionais. Quando você tem um colapso, uma ruptura com aquela mudança, você pode então ter uma realidade alternativa. Infelizmente, essa realidade alternativa, essa terceira via, se tornou um discurso utópico, infelizmente. Certo? Então não esqueça de assistir os vídeos anteriores anterior à matéria. Okay? Espero ter ajudado, que é sempre naquela perspectiva, na lógica de ajudá-los no estudo. Ok? Muito obrigado.